E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Novamente na TV, de novo no ar. E antes de começar a falar sobre o nosso segundo bloco, também nós temos aqui um WhatsApp do Wagner, lá de Campo Grande. Vamos lembrar do Clube Amigos da Boa Nova? A gente sempre lembra deles porque é importante a ideia da colaboração. Nada é obrigado, aqui ninguém é obrigado a nada, tudo é sugerido, né? Então a gente sugere que se você puder contribuir para que toda essa estrutura aqui funcione, você pode se associar ligando para o 0800 12 18 38 e falando, olha, eu posso dar tanto por mês, ou só posso dar uma quantia agora. Ou então, que acho que é interessante, olha, eu não posso dar, mas tem uma pessoa que pode dar, ela quer fazer uma doação para alguma instituição, só que ela tem vergonha, ela não quer ligar. Então, a gente também aceita as indicações. E por que isso? Porque a Fundação Espírita André Luiz, dentro da TV e também da rádio, divulga a doutrina espírita, não no sentido de fazer pregação da doutrina, mas sim da cultura espírita, que se não vai ser a religião do futuro, que não vai ser, mas é o futuro de muitos religiosos, que ao conhecer como funciona o plano espiritual, vai aumentar ainda mais a fé na maneira como ele entende, desde lá da religião que ele tenha. Não precisa deixar a sua religião para poder ter cultura espírita, e é o que a FEAL faz, a Fundação faz. Então, se você acha isso importante e gostaria de participar, é 0800 12 18 38, fala com as nossas telefonistas lá do Clube Amigos da Boa Nova e faça a sua contribuição ou a sua dica. E o Wagner, lá de Campo Grande, mandou um WhatsApp para a gente, diz o seguinte: ao decorrer dos séculos, o cristianismo foi distorcido e fez com que o pecado e a culpa se tornassem mais importante do que a transformação interior, o que realmente foi o propósito de Jesus. Ou seja, a transformação interior. E isso se perpetuou. E o Espiritismo veio para consolar esses corações aflitos pela culpa, porém, infelizmente, vejo muitos amigos espíritas continuando usando do medo para propor a mudança. Nossa doutrina é para consolar e não atormentar. Um grande abraço de um amigo que te admira. Obrigado, Wagner. Acho que a nossa proposta é exatamente isso. É uma doutrina libertadora, esclarecedora, vem iluminar os caminhos. Eu posso até enxergar o caminho e falar, não quero ir, mas ela não vai falar, não enxerguei. E não é para as pessoas irem ou não irem por nenhum tipo de pressão, né? Cristo veio sugerir um monte de coisas para a gente, ele não mandou nada. Quem mandou foi Moisés, não mate, não roube, não adultere. Jesus não, Jesus trouxe um Deus conselheiro, olha, convém, repensa, olha, talvez seja melhor ver esses outros caminhos, mas ele nunca disse, é por aqui, se você não for por aqui eu te prendo, te mato e te mando para o inferno, não. Então, a doutrina realmente ela é libertadora, tá? Ela não vem aqui constranger ninguém a nenhum caminho, ok? Depois da fundamentação, ou seja, a obra, nós estamos falando do manual da vida, né? Que a fundamentação, o que é? A doutrina espírita vem também contribuir para a grande jornada do amor, ok? Conscientizando principalmente os cabeção, e quem são os cabeções? Os caras que pensam muito, tá? Os grandes pensadores, porque muitas vezes, quando a cabeça incha, o coração diminui. Então, era uma maneira também de ajudar os cabeções a entrarem também nessa grande jornada do amor. Por isso que é a fé baseada na razão, ok? Mas existe fé sem razão. Existe. Tem pessoas que não têm capacidade de entender metade do que eu estou falando e que têm uma fé tão profunda que só de eu ficar do lado dela dá vontade de chorar, ok? E aí você pergunta para ela, você já ouviu falar de perispírito? Ele vai olhar para você assim, a gente reza? Né? Porque ele não está entendendo o que você está falando, né? Mas ele tem espiritualidade e tem fé, ok? Depois nós vamos ver os instrumentos, tá? Porque se eu te dei a fundamentação, tá bom, então é a grande jornada. Como é que eu vou caminhar nessa grande jornada? O que é essa grande jornada? O que eu faço com ela? Você precisa de instrumentos para poder fazer essa grande jornada do amor. E aí nós vamos ver no diapositivo que está lá quais são os instrumentos. Os 4 próximos capítulos, o capítulo 7º ao 10º, tá? Que eu fiz até com cor diferente,
o título de capítulo para o que eu acho que ele nos sugere. O que ele nos sugere? Quais são esses 4 instrumentos? A pobreza de espírito, olha lá, bem-aventurados os pobres de espírito. O outro é a pureza de coração, é um instrumento, tá? A brandura e a pacificidade, tá? E a misericórdia. São os 4 instrumentos que ele propõe. O que é pobreza de espírito? É você ser transparente. E o que é ser transparente? É ter honestidade, mente aberta e boa vontade. Ok? Essa é a pobreza de espírito. E por que a gente chama de pobreza de espírito? Chama a atenção para a pobreza de espírito? Porque é muito provável que muitas pessoas, devido ao seu excesso de irracionalidade, e lembrando que a doutrina espírita surgiu em pleno século pós-iluminismo e renascimento, em que a razão era mais importante do que a existência do ser humano, né? O apelo que ele fazia é o seguinte: desarme-se de qualquer ideia pré-concebida que você tem do mundo material e do mundo não material. Abra a sua mente para ouvir coisas muito diferentes e que vão ajudar você a compreender o universo, não só o mundinho material. Por isso a questão da honestidade, a transparência, né? Pobreza de espírito significa desarmar a mente de qualquer tipo de ideia pré-concebida. Seja transparente, tenha a honestidade de admitir que não sabe algumas coisas, a mente aberta para ouvir coisas que podem te chocar pela grandeza delas e a boa vontade de mudar a sua visão de mundo diante dessa nova realidade que se apresenta. Por isso que o primeiro instrumento é pobreza de espírito, ou seja, transparente, ok? O segundo instrumento que eles nos dá é a pureza de coração, que é o que nós chamamos de assertividade, é um termo técnico, psicológico, psiquiátrico, né? Ou seja, eu não vou me apegar e nem desprezar coisas, pessoas e lugares. Eu vou apreciar a convivência e aprender com as diferenças. A assertividade é a capacidade que a gente tem de ser claro, direto, objetivo, sem rodeios e sem manipulações na hora de expressar o que a gente sente, o que a gente pensa e o que a gente vai falar ou vai fazer. De maneira que se o outro também for claro, direto, objetivo, sem rodeios e sem manipulações, na hora de expressar o que ele sente, o que ele pensa e o que ele vai falar e o que ele vai fazer, a pior das hipóteses que pode acontecer dentro da pureza do coração é um conflito, certo? E esse conflito não significa briga, significa pontos de ideias diferentes sobre um determinado assunto. E aí, quando eu percebo que existe um ponto de ideia diferente, o que acontece? Me interessa em saber qual é a ideia do outro. Essa é a pureza do coração. É sem mágoas, sem ressentimentos, sem apegos e sem desprezos das coisas. Não, eu aprecio a vida, né? Eu degusto as vidas, as coisas, as diferenças me alimentam. Eu estou até cuspindo aqui de tanta efusividade do que eu estou falando. Então esse é o segundo instrumento que eles nos dão. Pobreza de espírito, que é transparência, e a segunda é a pureza de coração, que é a assertividade. O terceiro instrumento, olha lá, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, certo? Ou seja, esteja sempre pronto e disposto a servir, certo? E servir com gentileza e dedicação, ou seja, desarme-se de qualquer instinto de agressão ou violência. A gente não convence as pessoas no tapa, certo? A gente cala a boca das pessoas com a violência, é só isso, tá? Porque a partir do momento em que você se distrair, ela vai vir calar a sua, ok? Por isso que o outro instrumento é a brandura e a pacificidade. Não é ser passivo, tá? É ser pacífico, tá? É brandura. Então, como eu coloco aqui, que instrumento é esse? Estou pronto e disposto a servir. A servir o quê? Na lei do amor, para que a jornada continue. E como que eu vou servir? Com gentileza e dedicação. Por que eu estou falando isso? Porque quando você pode servir de maneira não gentil e não ser dedicado. Então, o que é, vamos dizer assim, não ser gentil? É do tipo assim, amanhã vai ter distribuição de cesta básica. Droga, eu vou ter que dormir até mais tarde hoje porque tem que ficar separando o arroz. Tá bom, vai. O que eu não faço para poder mudar a minha vida? E faz isso num mês, numa semana, faz isso na outra semana, né, com má vontade. E depois fala, cansei. Não se dedica, né, não tem dedicação. Né? Gentileza é mais ou menos assim, olha, eu tirei essas 2 horas aqui para separar o arroz que eu vou colocar nas caixas aqui.
E cada saquinho de arroz de 2 quilos que eu vou pegar, eu vou orar como se fosse um remédio de amor, porque quem comer vai se curar, não vai saber nem por quê. Né? E dure quanto durar. Né? E vou fazer isso, eu estou me disposto a fazer isso, toda sexta-feira, das 2 às 4 da tarde. Ah, mas vai ter uma festa. Avisa lá que eu não vou. Não tem aquela música, avisa lá que eu vou? Avisa lá que eu não vou, porque essa festa aqui eu não vou perder. Essa é muito mais importante, servir com gentileza e dedicação. Isso é um dos instrumentos, né? Bem-aventurados os brandos e pacíficos, ok? E o último instrumento, que é o quarto, são só 4, né? Lembra? Fogo, terra, ar e água, né? Ó, fogo, terra, ar e água. São 4 instrumentos. Então, o primeiro, pobreza de espírito. Segundo, pureza de coração. Terceiro, brandura e pacificidade. E o terceiro agora é misericórdia. O que é misericórdia? É a alteridade. Aceitar, conviver e aprender com as diferenças. Por que ele pediu misericórdia? Porque, com certeza, na jornada do amor, você vai encontrar pessoas que não têm pobreza de espírito, que não são transparentes, que não são honestas, que têm a mente fechada e de má vontade. Vai encontrar pessoas que não são assertivas, ou elas são passivas ou são agressivas, que se apegam ou se desesperam ou desprezam, maltratam e violentam as pessoas. Vai encontrar pessoas que não estão dispostas, não estão prontas para nada, não quer fazer nada com nada, que se dane o mundo, tá? E você vai falar com elas, elas vão mandar você andar. E aí você vai falar assim, então eu quero que você vá para o inferno? Você que não me entende? Não. Misericórdia é ter compaixão pela miséria moral do outro. O outro ainda está evoluindo naquela fase do egoísmo. Respeite-o, né? Deixe ele vivenciar. Você não precisa entregar o pescoço para ele, né? Não precisa fazer isso. Mas vai, faz e passa. Não fica nem esperando elogio e nem esperando reclamação, porque o elogio pode te envaidecer e você parar para ficar tirando safe. Né? Safe? Selfie. Safe é outra coisa, né? Ou então você pode se magoar com a reclamação e se desmotivar e parar com a dedicação. Então tá aí os 4 instrumentos que você pode usar, ok? Transparência, assertividade, prontidão e disposição e a alteridade. Vamos para o nosso intervalo, a gente volta já já para falar agora sobre as instruções. Até já.